Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada em sua casa, em sua vida, em sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus: se você crer, será salvo tu e a tua casa. É com prazer, é com satisfação, com alegria, que mais uma vez eu venho aqui para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, né? Aquilo que foi falado no culto de quarta-feira da Sagrada Família. E eu espero que você venha abrir o teu coração. Eu espero que muitas pessoas estivessem já ansiosas por receber a palavra de Deus. Então abra o teu coração, Deus ele quer falar, e através desta palavra, se você ouvir a direção de Deus, Deus há de abençoar não só você, mas alcançará e abençoará também a tua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra de hoje? Vamos lá, Provérbios capítulo 18, por gentileza, abra a tua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui, eu quero pegar ela na mão, quero ficar à vontade, para que eu possa estar lendo e ministrando aqui aquilo que Deus colocou ao meu coração. Desde terça-feira que Deus está queimando esta palavra ao meu coração, e aí Deus colocou aqui uma revelação para que eu pudesse estar ministrando ao coração das pessoas que vieram ao culto e aquelas que não estão podendo vir. A gente gravar esse vídeo e está enviando para elas, para que elas possam também receber em casa a palavra do Senhor. Diz a Bíblia aí, em Provérbios capítulo 18, no versículo 19, diz assim, 18:19, o irmão ofendemos, aqui está falando irmão, mas algumas traduções diz o próximo ou amigo, e eu sempre costumo dizer que as pessoas que são mais próximas nossa, é a esposa, é o marido, são os filhos, é o genro, a nora, o sogro, a sogra, né, os irmãos. As pessoas que mais estão próximo de nós são pessoas da nossa família. Mas aqui estende-se também ao patrão, ao empregado, né, ao amigo. Aqui se estende, né, a vizinhos. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que quando nós ofendemos alguém com uma palavra, vai ser muito difícil a gente conquistar a amizade e a confiança daquela pessoa novamente. Por quê? Porque algo que a gente fez ou algo que nós falamos acaba magoando a pessoa, a ponto da pessoa já não querer mais a nossa amizade. Eu estava frisando aqui na igreja algo muito interessante que tem acontecido com frequência. As pessoas elas deixam para tomar decisões e até mesmo falar algo no momento em que ela está irada, no momento em que ela está nervosa, no momento em que, no calor da emoção, muitas pessoas deixam para se expressar e falar no momento que elas estão iradas. E neste momento não convém que a gente fale. Eu estava até comentando, quando eu estou magoado, chateado com alguma coisa, bravo com alguma coisa na minha casa, eu prefiro me isolar, eu prefiro ficar quieto no meu canto. Porque se eu abrir a boca no momento que eu estiver chateado, com certeza vai sair algo que vai ofender alguém. Então a palavra de Deus diz que se for para abrir a boca e não for edificar em nada, é melhor que a gente se cale. Então nós temos que tomar muito cuidado para que aquilo que a gente venha falar, principalmente no momento que estamos nervosos, não venha ofender alguém, e ofendendo alguém, esta pessoa acaba se afastando de nós, e se afastando de nós não vai ter como nós falarmos da palavra de Deus a estas pessoas. Além de tudo, ainda nós vamos escandalizar, né? E vamos fazer. A Bíblia diz que aquele que não ajunta, com certeza vai espalhar. Olha só o livro de Juízes, capítulo 11. Vamos voltar aí no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes 11. Aqui a Bíblia fala de um homem chamado Jefité. Juízes 11, versículo 1 diz assim: era então Jefité, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos,
E sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram, ou seja, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante os seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon, os amonitas, pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem, lutassem, guerreassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tob. E disseram a Jefité: vem e seja-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste, não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? Dá uma olhada, o que que um coração ofendido, o que que um coração magoado é capaz de fazer, principalmente num momento crítico como esse. A palavra de Deus diz que Jefité era filho de um homem de Israel, de Gileade. Só que a Bíblia diz que esse Jefité era filho de uma mulher prostituta. Jefité, com a sua esposa verdadeira, teve outros filhos. Creio que estavam vivendo todos juntos. Quando os filhos verdadeiros de Jefité, da sua esposa, veio até o irmão Jefité e disse: olha, você não vai viver conosco. Você não vai mais estar conosco. Você não vai herdar a herança do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta, você não é filho da nossa mãe. Ou seja, o único que não tinha culpa de nada aqui no caso seria Jefité. E se você prestar atenção, a Bíblia diz que os irmãos expulsam ele e ele vai para um outro lugar. E nesse outro lugar ele se envolve com homens levianos. Olha só, quem não ajunta vai acabar espalhando. Se você não fala aquilo que vai edificar, mas se você fala algo que vai ofender, esta pessoa ofendida com certeza vai se afastar de você. E o que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 19? Que se você ofender um irmão, vai ser muito difícil você conquistar a confiança dele novamente. A Bíblia chega até a declarar que é mais fácil você entrar numa cidade forte, conquistar uma cidade forte. É como você sair daqui hoje para ir lá, tentar entrar nos Estados Unidos à força, querer entrar lá na Coreia do Norte à força, né? É totalmente impossível fazer isso sem que você seja notado ou sem que você seja amarrado. Imagina o que a Bíblia está dizendo, que é mais difícil você conquistar alguém que você ofendeu do que você entrar numa cidade como essa. Então a ofensa realmente vai afastar as pessoas de nós, e se afastar de nós, com certeza também estará afastando do nosso Deus. Então tome cuidado, porque ele diz assim: agora que vocês estão em aperto, vocês vêm buscar a minha ajuda? Porque se você ler no versículo 1, diz que ele era valoroso e valente. Era alguém que poderia estar na frente da batalha. Mas eles só perceberam isso quando eles precisaram de Jefité. E falando isso para a igreja, eu disse algo muito claro. Tem um momento que eu vou precisar de você, mas não se esqueça, pode ter um momento que também você possa precisar de mim. Então a melhor coisa a fazer é ter harmonia dentro de casa, dentro do lar, cumplicidade, para que um não venha estar ofendendo o outro de forma alguma. Eu estava comentando na palavra de ontem sobre Josué capítulo 6, quando Deus ele dá a direção para Josué para que ele possa entrar na terra de Jericó. Porque a Bíblia diz que Jericó estava cerrada, fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Então entenda algo, se a Bíblia diz que é mais fácil a gente entrar num lugar como esse,
de muralhas, né, de fortaleza. É mais fácil você entrar numa cidade forte do que você entrar no coração de alguém que você magoou. Dá uma olhada, a Bíblia diz que foi muita luta, muita dificuldade para Josué entrar em Jericó, mas ele entrou. Mas como que ele entrou? Ele entrou através da direção que Deus deu a ele. E a única forma de você novamente entrar no coração de alguém que você mesmo trancou por causa de uma ofensa é através da direção de Deus. E Deus tem dado a cada palavra a direção de como você deve falar, agir e proceder, para que você não venha magoar, mas se magoar, Deus vai dar a direção de como quebrantar o coração desta pessoa através da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda aos Coríntios, capítulo 2. Diz assim no versículo 9. Paulo diz assim: e para isso vos escrevi, também para pôr essa prova, saber se sois obediente em tudo. Então Paulo não estava em Corinto, mas ele escreve uma carta dizendo: eu não estou aí, mas é por isso que eu escrevi essa carta, para ver se você obedece só quando você está, quando eu estou presente, ou se vocês vai ser obediente em tudo, mesmo que eu não esteja aí. Aí Paulo diz assim, 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Isso aqui foi uma tônica forte na mensagem, né, da Sagrada Família, nessa mensagem de hoje, de quarta-feira, foi uma mensagem forte. Porque Paulo está dizendo: se vocês perdoar alguém, eu também, é claro, perdoarei, eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado. Ele diz: por amor de vós eu fiz na presença de Cristo. Quando nós temos uma demanda, uma confusão, um problema com alguém, nós fazemos isso diante de Cristo. Quando nós dizemos perdoar esta pessoa, nós também perdoamos, como Paulo está dizendo, diante de Cristo. Para quê? Para que a gente não seja vencido por Satanás. Então as pessoas que estão magoadas, chateadas, iradas, têm que tomar muito cuidado, porque Satanás quer vencê-las. Diante de Cristo vê verdadeiramente o nosso coração limpo e puro, porque nós perdoamos, o próprio Cristo vai poder nos justificar e vai poder nos proteger para que Satanás não venha nos destruir. Então ele diz: por isso que eu fiz isso diante de Cristo. Ou seja, Deus, Cristo, ele conhece o meu coração. Ele sabe que verdadeiramente eu perdoei e que no meu coração não tem nada que possa dar a oportunidade, a brecha, para que Satanás possa vir me destruir. Então ele diz assim, né? Para quê? Para que a gente não seja vencido por Satanás. E eu falando para a igreja, quantas pessoas Satanás tem vencido por causa de um sentimento? Algo que a pessoa ofendeu alguém, ou também porque alguém a ofendeu. Principalmente nós que estamos na igreja, principalmente nós que nos dizemos de Deus, nós não podemos ter nenhuma demanda, nenhum problema, nem raiva, mágoa, rancor, ressentimento de alguém. Porque isso é uma brecha onde o inimigo vai poder entrar para que ele possa nos vencer, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu costumo dizer que é impossível a gente não ficar chateado, né? Mas você não deve permanecer chateado. Até eu estava falando com as pessoas da igreja, dizendo que é muito difícil a gente não se chatear com algo, mas eu tenho algo bom em mim. Eu não trago, eu não coloco no meu coração. Passa ali um pouquinho, alguém fez alguma coisa que eu fiquei chateado, passa um pouquinho,
já esquece, já deixa de lado e a gente volta ao normal. Tem gente que guarda 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, mês, e tem pessoas que já estão com coisas no coração já tem anos, ou seja, coitado, já é um derrotado por Satanás. Pelo menos é o que a palavra de Deus diz. Então, através desta palavra, como eu falei, né, para que Josué entrasse na terra de Jericó, Deus deu toda ali, deu toda uma direção para que ele pudesse fazer. Lá ele fala que era para colocar, né, os levitas, os sacerdotes na frente tocando a trombeta com chifre de carneiro. Ele fala que os armados iam na frente da arca, né? Outros iam gritar, ou eles iam dar 6 voltas em volta, na 7ª, 7 voltas. Então assim, Deus deu toda uma direção para que Josué viesse fazer. E conforme ele fez, ele conseguiu derrubar os muros, quebrar aquilo que estava, como que eu posso dizer, endurecido, caiu por terra e ele pôde entrar. Quer entrar novamente no coração daquele a quem você magoou? Vai na direção de Deus. Deus está dizendo, arranca isso do teu coração. Tira esta raiva, esta ira, esta mágoa e permita o Espírito Santo de Deus conduzir você através desta palavra. Não queira fazer do teu jeito. Não, deixa Deus fazer do jeito dele. Perdoa, libera aí o perdão e também peça perdão para alguém que você machucou ou perdoa alguém que machucou você. Não leve mais isso adiante para que você não venha ser destruído por Satanás, vencido por ele. E no versículo 11 diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo diz que nós temos que perdoar na presença de Cristo, ou seja, verdadeiramente. E eu sempre digo que perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Perdoar é quando você se lembrar do que fizeram para você, e isso já não te trazer mais nenhum tipo de sofrimento, né? É abandonar o sofrimento, é soltar a pessoa que você está aprisionando através de uma mágoa. Você vai se libertar e vai libertar também a pessoa a quem você está magoado. E Paulo diz assim, no 11, porque não ignoramos os seus ardis. O que Paulo quis dizer? Porque não ignoramos os seus ardis. Eu estava buscando hoje sobre ardis. Ardis, ele é o plural de ardil, que significa astúcia, sagacidade, armação, cilada, laço, emboscada, estratégia, ação do diabo que visa iludir as pessoas, principalmente os crentes. E é algo tão sutil que as pessoas às vezes não percebem que é uma armação do diabo para tirar a pessoa do espírito, tirar a paz e tirar também a razão das pessoas. É algo sutil. E uma coisa que muitos pastores falam, inclusive até eu já falei, nem tudo é o diabo. Isso aqui é tudo que o diabo quer ouvir da boca de uma pessoa de Deus, porque tudo é ele. Mesmo que seja de uma forma sutil, é ele quem está provocando isso. Nos mínimos detalhes, é algo muito sutil a forma com que ele vem com os seus ardis. A ponto de nós mesmos pensarmos de que nem tudo é o diabo, não, mas é ele sim. É ele sim. E eu dei aqui na igreja, né, vários exemplos de como ele vai agir. Ele pode usar alguém, ele pode usar uma circunstância, ele pode levar o seu patrão a te ofender, a falar uma palavra dura, alguém no trânsito que vai te fechar, o marido que deixa a toalha molhada em cima da cama, é alguém que você precisa, na hora que você precisa a pessoa te vira as costas e você ajudou tanto essa pessoa. Então tem várias maneiras, né, desse ardil do diabo tentar armar a cilada para que a gente possa cair. É alguém passar por você e não te cumprimentar. São tantas coisas que ele pode trabalhar. Então a gente não pode ignorar os ardis de Satanás. A gente jamais pode ignorar isso. Tá? Então fique esperto com esse ardil. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir o perdão, vai lá pedir. Mas que não haja demanda, que não haja ofensa e contenda entre os servos de Deus, tá bom? Para a gente finalizar, Hebreus 12, a gente finaliza Hebreus 12 e aí nós vamos orar. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o versículo 14 e o 15. A Bíblia diz assim no 14, segui a paz com todos
Entenda, não é a paz com um ou com outro, não. O servo de Deus tem que seguir a paz, ele tem que ter paz com todo mundo. E a santificação. Essa santificação, irmão, é procurar ter paz e uma vida santa e pura diante de Deus e das pessoas. Isso é se santificar. E não tem como você santificar se você estiver chateado ou magoado com alguém. Então Deus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você jamais verá Deus agindo na sua vida se você não tiver a paz e a santificação. Aí ele diz assim, no seu conflito, né, com as pessoas, você precisa procurar paz com elas. No 15 diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Foi o que aconteceu com Jefité. Ele estava ali no meio do povo de Deus e por causa de uma ofensa, os irmãos de Jefité privou ele da graça de Deus, porque Jefité se afasta da família, dos irmãos e vai viver com homens levianos. É a tal da pessoa que às vezes a gente acaba escandalizando ela. E quantos são os cristãos que têm escandalizado as pessoas pelo mundo afora? Então nós temos que tomar cuidado pelos outros, para que a gente não prive ninguém da graça de Deus, para que ninguém abandone a fé por causa das nossas atitudes, por causa das nossas ofensas. Então procure vigiar e velar sobre isso, né? Então tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e pela sua perturbação, por esta raiz, você venha contaminar muitas pessoas, afastando ela de Cristo. Aqui é um momento forte, porque a Bíblia fala sobre que nós não podemos deixar brotar, olha só, brotar nenhuma raiz de amargura. Quando se diz raiz de amargura, ressentimento, de ignorância, de ira, de ofensa, nada disso a gente pode deixar brotar no nosso meio. Quando diz raiz de amargura, a palavra de Deus, quando a gente ouve falar de raiz, a gente lembra do quê? Do princípio, do início de algo que foi plantado. Então nós não podemos deixar brotar essa raiz, esse início, porque se brotar a raiz de amargura, o fruto que dele vai brotar, vai nascer, não vai ser um fruto agradável, nem a você, nem as pessoas da sua casa, nem as pessoas da sua família, das pessoas que vão rodear você. Então tome muito cuidado. Uma pessoa ofendida é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então mantenha a paz com todos, a santificação com Deus, senão você jamais vai ver Deus operar na sua vida e, é claro, consequentemente também não operará na sua casa e também na sua família. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças, ó Pai amado e Deus querido, nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, pelo entendimento que o Senhor nos trouxe nesta tarde, e nós queremos, meu Deus, agradecer o Senhor por esta oportunidade. E eu, meu Pai, apresento a Ti a vida e a casa destas pessoas que estão nos acompanhando agora, destas pessoas que receberam esta palavra, desta pessoa que recebeu, meu Deus, está recebendo esta oração, independente de onde ela estiver, que o Senhor alcance ela com o Teu poder. Porque eu sei, a Tua palavra declara que o Senhor é um Deus de perto e também de longe. Nada pode impedir o Senhor operar, nem a distância pode impedir. Então alcance não só esta pessoa que está me ouvindo, Deus, mas também cada um dos seus familiares. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que esta pessoa possa liberar o perdão e que esta pessoa também busque o perdão se também ela ofendeu alguém e que ela possa perdoar alguém se também ela se sentiu ofendida. Ah, Senhor, não permita que venha brotar no coração desta pessoa um sentimento, a raiz de amargura, que é o início da destruição de um casamento, de um lar, de uma casa, de uma família. A
tua palavra diz que Josué conseguiu, meu Pai, entrar na terra de Jericó, mesmo ela sendo fortificada. Às vezes, meu Pai, o rancor, a mágoa do coração de alguém que nós ofendemos está forte, onde nós não conseguimos mais entrar. Mas nos dê, meu Pai, a direção, como o Senhor nos deu, meu Pai, neste dia de hoje, a direção de como fazer. Nos ajude a cumprir, a fazer. Que esta palavra não fique somente no nosso ouvido e na nossa boca, mas que esta palavra possa descer ao nosso coração e que o Senhor nos ajude a vivê-la, a cumpri-la, para que assim a gente possa receber a resposta, meu Deus, através desta palavra que o Senhor ministrou hoje, ó Deus, no nosso coração. Pai, esta casa pertence a Ti, esta família pertence ao Senhor. Seja repreendida a incompatibilidade, a divisão, o nervosismo, o egoísmo, a ira, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Tira, meu Pai, essa raiz de amargura que começou a brotar. Não permita permanecer aí. Esta casa, esta família, meu Deus, ela pertence a Ti. Então seja repreendido este mal, vai embora. A incompatibilidade, a divisão, as brigas, eu digo, sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esta são os seus servos. Guarde eles e alcance também, meu Deus, a família de cada um. Que do maior ao menor sejam alcançadas através desta oração, que haja mudança, transformação, que haja conversão da parte dos familiares. Aquele que tem um coração endurecido, Pai, quebranta, amoleça, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca, levando a mudança e a transformação. Pai, estamos enfrentando um momento de muita dificuldade, de caos, de crise. Meu Pai, esta pandemia tem deixado muitas pessoas com medo, até mesmo alguns servos do Senhor. Por isso eu lhe suplico, aquele, meu Deus, que está recebendo esta palavra e esta oração, que está, meu Pai, gripado ou que está com algum sintoma de dor, de febre, meu Pai, de falta de ar, meu Deus, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos. Como eu tenho falado, se esta doença é do nosso inimigo, seja repreendida em nome de Jesus. Eu digo, paralisa agora. Agora, Pai, se esta doença provém de Ti, se o Senhor permitiu isso, eu tenho orado, eu tenho pedido, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta pessoa que receba a oração agora, que recebe a oração agora, e que seja guardado não só ela, mas também os familiares dela. Eu peço que o Senhor guarde e não permite que esta doença ultrapasse os limites do portão, da porta, janela, dos muros desta casa, desta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que ela e a casa dela servirão ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, meu querido. Olha, fique na paz. Deus abençoe.